Como vai, aluno Gimbo? Tudo bom? Vamos agora, eu e você, dar início ao estudo de isomeria geométrica de compostos com dupla ligação. O primeiro passo é entender o que é a isomeria geométrica. Isomeria geométrica é um tipo de isomeria que só pode ser visualizada espacialmente, podendo ocorrer em dois casos principais. O primeiro, compostos com dupla ligação, que será estudado nessa aula, e o segundo, compostos cíclicos. A isomeria geométrica de compostos com dupla ligação ocorre quando os carbonos da dupla ligação possuem ligantes diferentes. Como assim? Vamos supor que eu tenho esse composto aqui, onde eu possuo uma dupla ligação, e os carbonos dessa dupla ligação, que eu vou chamar de carbono 1 e carbono 2, possuem ligantes para serem estabilizados. Quando os ligantes do carbono 1, no caso R1 e R2, forem diferentes e o ligante do carbono 2, R3 e R4, também forem diferentes, ocorrerá um fenômeno que nós chamamos de isomeria geométrica. Agora aqui estou apresentando um composto para você. Veja só, nesse composto eu possuo uma dupla ligação e, mais uma vez, vou numerar, vou chamar os carbonos de carbono 1 e carbono 2. Se eu olhar os ligantes do carbono 1, eu verei que os ligantes serão Cl e hidrogênio, e eles são diferentes. Se eu olhar os ligantes do carbono 2, verei que os ligantes também serão Cl e hidrogênio, que também são diferentes. Como os ligantes dos carbonos pertencentes à dupla ligação são diferentes, eu posso afirmar que existe isomeria geométrica. Agora vamos imaginar um segundo caso. Nesse segundo caso, nós temos mais uma vez um composto que possui uma dupla ligação. Vou chamar esse carbono de 1 e esse de 2 e vou observar os ligantes. Quando eu olho os ligantes do carbono 1, eu encontro como ligantes o cloro e o cloro, ou seja, eu possuo ligantes iguais. Quando eu olho para o carbono 2, eu vou possuir hidrogênio e hidrogênio. Também vou possuir ligantes iguais. Como os ligantes de cada carbono da dupla ligação são iguais, eu posso afirmar uma coisa: não existe isomeria geométrica. Aí pode surgir uma dúvida para vocês. Se por acaso, ao invés de hidrogênio aqui, eu tivesse um CH3, o que aconteceria? Os ligantes do primeiro carbono seriam cloro e cloro, ou seja, seriam iguais, e os ligantes do segundo carbono seriam hidrogênio e CH3, que seriam diferentes. Nesse caso aqui, existiria isomeria geométrica ou não? E a resposta para vocês é que continuaria sem existir. Por quê? Porque como os ligantes do primeiro carbono continuam sendo iguais, a regra não é válida. Para existir isomeria geométrica, os ligantes de ambos os carbonos têm que ser diferentes. Isso aqui também pode acontecer em um composto mais longo, como exemplificado aqui. Quando a gente pegar um composto longo e ele perguntar se existe isomeria geométrica, a primeira coisa que a gente tem que procurar são as duplas ligações. Aí achei aqui a primeira dupla ligação e aqui a segunda. Quando eu vou avaliar esse composto, o que vai acontecer? Olhando para esse primeiro carbono aqui, carbono 1, ele vai possuir como ligantes hidrogênio e hidrogênio. Como os ligantes são iguais, eu não poderia afirmar que esse composto existiria isomeria geométrica. Olhando apenas para essa dupla ligação aqui, não existiria. Vamos avaliar agora a segunda dupla ligação. Quando eu olho essa segunda dupla ligação, o que acontece? Eu olho para o carbono 1 e para o carbono
2 da dupla. E vou avaliar os ligantes deles. O carbono 1 possui como ligante o hidrogênio e, como segundo ligante, todo esse composto aqui, ó, toda essa segunda parte, que eu vou chamar de X. Então, ele possuiria como ligantes hidrogênio e X. Como hidrogênio e X são diferentes, para o carbono 1, está válido. Se eu olhar o carbono 2 vai possuir como ligantes o CH3. E além do CH3, vai possuir todo esse composto aqui, todo esse radical grande, que eu vou chamar de Y. Como o CH3 é diferente de Y, então meus dois carbonos da dupla possuem ligantes diferentes. Se eles possuem ligantes diferentes, esse composto apresenta isomeria geométrica. Então, vejam só, nós tínhamos duas dupla ligações nesse composto, essa dupla ligação e essa dupla ligação. A primeira não possuía isomeria geométrica, porque possuía ligantes iguais, porém, a segunda possuía isomeria geométrica, pois os ligantes eram diferentes. Então, o composto como um todo, ele apresenta isomeria geométrica devido à segunda dupla ligação que nós avaliamos. E se nós apresentarmos o composto dessa forma, onde nós temos aqui uma representação simplificada da cadeia carbônica. Mais uma vez, nós vamos procurar a dupla ligação. E a dupla ligação está aqui. Se nós observarmos a dupla ligação, aqui vai existir um carbono e aqui vai existir um carbono. Vou chamar o carbono de 1 e o carbono de 2. O carbono 1 vai possuir aqui como ligante o CH3. E o outro ligante será o hidrogênio, para que ele estabilize. Como hidrogênio é diferente de CH3, está correto para o carbono 1. Olhando o carbono 2, nós teremos dois carbonos, um radical etil, que seria o C2H5, e teríamos esse outro composto aqui, que eu vou simplificar chamando ele de X. Como C2H5 é diferente de X, nós podemos afirmar que existiria isomeria geométrica. Logo, nós podemos resumir que a isomeria geométrica de dupla ligação vai ocorrer sempre que R1 diferente de R2 e R3 diferente de R4. Um abraço, bons estudos!